Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui reunidos para a leitura do nosso Evangelho. Então, vamos pedir a Deus, aos nossos mentores, espíritos amigos, que nos acompanhem nessa leitura. Estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 11, Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito me ilumine e me ajude a tornar a minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não. Porque esse sentimento nivela os homens, diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxessem um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que a sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que eles são devidos e, por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos. Rico! Enquanto dormes sob teus tetos dourados ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta, bem eu sei. Consentirás em dar-lhe a esmola, mas a apertar-lhe a mão fraternamente jamais. Que, dizes, eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e a do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele, que não pediste esmola, que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo, envoltório perecível do teu espírito? Volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade do outro. Lembra que a morte não te culpará mais que a um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora. E se tu te escondes no teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos. Talvez estivesseis mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altíssimas,
que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não as mudam em nada, ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. E dessa leitura, nós podemos observar que, como sempre, a caridade e a humildade são os maiores títulos que nós podemos ter. Também é importante não julgarmos nem os ricos e nem os pobres por estarem onde estão, pois tudo se trata de um grande aprendizado, porque se viemos em determinado status, é para aprendermos e mudarmos com isso. Pois é só através da humildade e da caridade que conseguiremos nos encontrar, sempre agradecendo, tanto pelo bem que nos é feito, como pelo bem que Deus proporciona que nós possamos fazer também. Sempre agradecendo pelos nossos aprendizados. Então agora, voltando nossos pensamentos a Deus, com esse sentimento de gratidão, vamos sentindo essa paz, essa força, esse amor que nos é emanado, e vamos emanar esse sentimento para o meio em que vivemos. Pedir pela nossa casa espírita, pelo nosso lar, pela nossa cidade. E assim pedimos por todos nós, por nossos irmãos, por todos aqueles que estão necessitados. Pedimos também pelas nossas águas, que nelas sejam colocados os remédios necessários para a cura do nosso corpo físico e espiritual. E que sigamos na paz de Deus, e que assim seja. Uma boa noite.